A paz do Senhor, eu sou Daniel Vieira e hoje eu ia falar um pouco sobre o Soli Deo Glória, sim, uma das 5 solas da Reforma Protestante. E como assim, Soli Deo Glória? O que significa e tal, né? Então, se você não viu os nossos vídeos anteriores sobre as 5 solas da Reforma Protestante, é só clicar no izinho aqui nos cards que vai aparecer para você os vídeos e tal. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, sem enrolação. Bora para o assunto. Soli Deo Glória. Soli Deo Glória significa só a Deus de glória. Como eu já disse, é uma das 5 solas da doutrina protestante, da reforma protestante, né? E ela diz exatamente o que está explícito, né? Só podemos dar glória a Deus, só podemos adorar a Deus. Inclusive, o nosso propósito na Bíblia é adorar a Deus. E o nosso objetivo é glorificar a Deus e é reconhecer a glória de Deus. E isso está bem explícito em Isaías 43, 6 ao 7, que vai dizer: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. E aqui é Deus falando exatamente: eu os fiz, eu os criei para a minha glória, né? Deus nos criou para a sua glória. Nós fomos criados para glorificar um ser infinito. Isso também está explícito em Efésios 1, do 11 ao 12, que vai dizer: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Nós somos predestinados para glorificar a Deus, tá? E aqui eu nem estou entrando em assunto de calvinismo e arminianismo, tá? Da predestinação e tal. Mas é fato que fomos predestinados, nosso destino. Deus nos fez com o objetivo de glorificá-lo. E Deus não divide a sua glória. Nós somos feitos apenas para glorificar a Deus. Nós não podemos glorificar imagens nem nada disso. Êxodo 20, 3 ao 5. Não tenhais outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Nós não podemos dar glória a essas coisas. Nós não podemos dar glória a mais ninguém além de Deus. Inclusive, não podemos adorar a nós mesmos. Como diz em João 7,18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Isso quem falou foi o próprio Jesus Cristo. Nós não podemos buscar a nossa glória, mas a glória daquele que nos enviou, daquele que nos criou, Deus. E Jesus também fala de novo, né, sobre glória, dar glória a Deus, em João 12, 27 ao 28, em que ele diz: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus estava naquele momento em que ele pedia que, se fosse possível, Deus tirá-lo daquele fardo que era morrer na cruz, que Deus o tirasse. Mas Jesus coloca na mão de Deus e fala: Pai, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Isso porque o objetivo de Jesus era glorificar o nome de Deus. Se fosse possível Jesus não morrer na cruz, ok, mas que fosse glorificado o nome de Deus. Então, uma voz do céu responde: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. E sempre, em todas as nossas ações, em tudo que a gente for fazer, nós devemos dar glória a Deus. Tudo que a gente for fazer deve ser para a glória de Deus. Nós respiramos, nós acordamos de manhã para glorificar a Deus, para a glória de Deus, pois foi Deus que nos fez.
1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para tudo o sempre. Amém. Isso é 1 Pedro 4, 11. Sendo assim, tudo o que o ímpio faz é pecado, porque o que o ímpio faz não é para a glória de Deus. Mateus 7, 17 ao 18. E assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E ainda temos Provérbios 11, 18 ao 19, que vai dizer também: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. O ímpio não age para glorificar a Deus. O ímpio não glorifica a Deus com seus atos. Portanto, se ele não glorifica a Deus com seus atos, ele peca em tudo o que ele faz. Bom, já falando de pecado, vamos falar aqui sobre dolia, hiperdulia e latria no catolicismo. No catolicismo, eles dividem a veneração e a adoração. Dividem em veneração de adoração, né? Fazem uma diferenciação entre os dois, né? Para eles existem a dolia, hiperdulia e latria. A dolia seria a veneração aos santos e aos anjos. Lembrando que a veneração seria como uma honra, dar uma honra, uma grande honra e tal, né? Então a dolia é a veneração aos santos e anjos. Hiperdulia seria uma veneração especial à Virgem Maria, uma veneração bem mais intensa. E por último, latria seria a adoração a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que a gente sabe muito bem que muitas vezes na prática não tem diferenciação, não fazem diferença entre a adoração. Fazem adoração aos anjos, aos santos e a Maria, tudo junto mesmo. Inclusive isso se intensificou durante o período, né, anterior à Reforma Protestante, né, o que culminou na Reforma Protestante, obviamente. Afinal, a Igreja Católica já tinha permitido há um tempo já as imagens nas igrejas, né, colocar imagem nas igrejas e tal. Aí depois, no ano 1229, o Concílio Provincial de Tolosa proibiu o uso da Bíblia em língua vernacular para os leigos. Então, você não poderia ter uma Bíblia na sua língua. E você não tendo uma Bíblia na sua língua, os leigos não tendo uma Bíblia na língua deles, como eles vão conhecer a diferenciação entre dolia, hiperdulia e latria? Eles, vendo as imagens e tal, é claro que vão adorar, porque não tem a Bíblia, eles não têm acesso à Bíblia. Inclusive, David Hume, considerado um dos primeiros conservadores, ele tem uma ideia sobre... Ele apresenta uma ideia, um pensamento sobre o politeísmo e monoteísmo, de voltar ao politeísmo, ir para o monoteísmo de volta e tal, que ele diz que existe uma oscilação entre politeísmo e monoteísmo. O que não é uma mentira. Na Bíblia você tem essa oscilação, né? No período de Juízes, por exemplo. O povo ia e voltava. Toda hora... O povo era monoteísta e depois virava politeísta, era conquistado por algum povo, virava monoteísta de volta, entendeu? Então, existe essa oscilação mesmo. Lembrando que David Hume não é nenhuma autoridade teológica, tá? Ele não é nenhum pastor, nem nada não, tá? Eu só estou apresentando uma ideia dele que realmente estava certa. A mente humana mostra uma tendência maravilhosa para oscilar entre diferentes tipos de religião. Eleva-se do politeísmo para o monoteísmo, para voltar a afundar-se na idolatria. Na visão dele, os homens que antes nasceram pagãos, eles foram convertidos ao monoteísmo. E posteriormente, em próximas gerações, haveria o paganismo voltando. Neste processo, os homens chegam ao estágio de um só Deus. E aí os homens chegam do politeísmo ao monoteísmo, de adorar vários deuses para adorar um só Deus, né? E aí ele fala de novo que, posteriormente, em gerações futuras, os homens voltam-se ao politeísmo, voltam-se ao paganismo, a adorar vários deuses. Inclusive, ele dá exemplo do papado, né? Aqueles tantos intermediários que a Igreja Católica colocou entre Deus e os homens, como se Deus fosse ficando cada vez mais distante do homem. Estes semideuses intermediários, que são vistos pelos homens como parentes e lhes parecem menos distantes, são objetos de adoração, e assim a idolatria está de volta. Porém, depois do homem se converter do politeísmo ao monoteísmo e de cair no politeísmo novamente, ele vai voltar-se ao monoteísmo, né? Ele diz:
À medida que essas diferentes formas de idolatria, dia por dia, descem às formas cada vez mais baixas e ordinárias, acabam por se autodestruir e as horríveis formas de idolatria vão acabar por provocar um retorno a um desejo de regresso ao monoteísmo. Ele diz que quando se exalta algo muito, quando se exalta algo muito acima dos outros, ele vai acabar virar objeto de adoração. Porém, quando se entende cada vez mais o verdadeiro propósito desse ser, dessa pessoa, desse objeto, que ele não é digno de adoração, vai voltar-se ao monoteísmo. E David Hume dá o exemplo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante contra o papado, que voltou o povo ao monoteísmo. E aqui eu já fiz um vídeo sobre solos Cristos, em que eu falo que só Cristo é intermediário entre Deus e os homens. Assistam, porque complementa um pouco essa ideia. Bom, é isso, e eu termino aqui com Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então é isso, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like. Muito obrigado por assistir até aqui, Veja os nossos vídeos sobre Sola Fide, Sola Gratia, Solos Cristos e fiquem com a paz do Senhor.